Muito bem, boa noite a todos vocês que estão vendo essa aula especialmente preparada para a gente falar hoje sobre uma forma simples de você colocar em prática os 6 passos do líder realizador. A gente vai falar hoje de um tema muito importante, então por isso eu já vou começar compartilhando a minha tela para que você possa ir visualizando aqui os slides que eu preparei para que a gente possa ter esse bate-papo. Bom, pessoal, 6 passos de um líder realizador, certo? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né? E nessa aula de hoje, que é especial para líderes de médias e pequenas empresas, médios e pequenos negócios. Você vai aprender uma forma simples. Eu trouxe para você uma estratégia, uma forma simples de colocar em prática os 6 passos fundamental de um líder realizador. O que eu vou te mostrar pode duplicar, tem a possibilidade, eu vou te mostrar como você faz para duplicar a produtividade da sua equipe e aumentar o lucro da sua empresa em até 3 meses, tá certo? Mas a primeira pergunta que eu preciso te fazer é o seguinte: você sabe o que é um líder realizador? Bom, a gente vai falar sobre isso, né? Eu quero antes apresentar para você a minha missão. E a gente vai falar sobre isso justamente porque essa é a minha missão. A minha missão é ajudar os donos de pequenas e médias empresas, os líderes, a duplicar a produtividade da equipe. E eu acredito fortemente que isso é possível. A gente pode duplicar a produtividade da equipe para quê? Para aumentar os lucros da sua empresa de forma consistente e contínua. Então, hoje eu sou empresário, sou treinador, sou mentor de líderes, eu ajudo líderes e empresários a fazer isso. Esse é o meu trabalho, essa é a minha missão, né, através do IBRALAP, Instituto Brasileiro de Liderança e Alta Performance. Vamos falar sobre o que é um líder realizador, tá certo? Um líder realizador, para mim, é um líder que consegue, em primeiro lugar, motivar a sua equipe. Um líder realizador, para mim, é um líder que consegue manter o seu time engajado. Um líder realizador é aquele líder que consegue manter o time motivado, manter o time engajado, mas ele também consegue gerar resultados. Um líder realizador é um líder que, além de gerar resultados, manter o time engajado, manter o time motivado, é um líder que consegue inovar os seus produtos, os seus processos e ter uma visão de futuro muito clara. Para mim, resumindo, um líder realizador é um líder que consegue persuadir e influenciar e conduzir um grupo motivado e engajado para a realização das metas comuns, ao bem comum, que é as metas da empresa, potencializando assim os resultados da empresa, ajudando o cliente. E um líder realizador, né, são vários conceitos, mas eu quero que você entenda que o líder realizador é a união dos 3 papéis fundamentais que um líder tem que exercer. E quais são esses 3 papéis? Primeiro papel, o líder empreendedor, o líder visionário, o líder que tem visão de futuro, que sonha pelo negócio, que acredita, que cresce. O segundo papel, o líder que gera resultado, que sabe desenvolver as pessoas, motivar as pessoas, engajar a pessoa, que consegue aumentar a produtividade, que consegue fazer com que o time produza acima da média. E, por fim, um líder realizador, um líder completo, que equilibra os 3 papéis. O terceiro papel é fazer a gestão dos resultados. É aquele líder que consegue fazer a gestão dos números da empresa. Números não mentem. Como é que você faz? Como é que você está exercendo aí esses 3 papéis na sua liderança? Você consegue ter uma visão de futuro, você consegue desenvolver os seus liderados e manter eles motivados, e além disso, você consegue acompanhar os resultados, acompanhar os indicadores aí da sua empresa. Então, para mim, um líder realizador é um líder que tem esses 3 papéis muito bem exercidos. E olha, acredite, somente 10% dos líderes, 10% dos empresários conseguem de fato exercer esses 3 papéis. Porque ter esses papéis muito bem equilibrado exige uma jornada de conhecimento muito grande, exige tempo, exige muita vontade do líder também de mudar suas questões comportamentais, aprender técnicas que ele ainda não sabe. Vamos falar sobre isso então? Liderança realizadora. Bom, eu entendo que os líderes eles têm alguns problemas, eles sofrem com esses problemas aqui, que são problemas que
Todo líder, independente do tipo de empresa, independente do segmento que atua, independente do tipo de negócio que o líder tem, ele tem esses problemas, são problemas comuns. Primeiro problema comum na liderança, pessoas desmotivadas no trabalho. Outro problema que eu vejo muito em muitas empresas que eu visito, em muitas empresas que eu faço treinamento, né? São pessoas que não cumprem protocolos, pessoas que não cumprem regras, colaboradores que não fazem bem o seu papel, não seguem os processos, colaboradores que já foram treinados, que têm os processos bem definidos lá na empresa, ele já recebeu o manual de integração, mas o cara simplesmente não segue o processo. Ele tenta o caminho mais curto, o caminho mais fácil. Esse é um problema que eu vejo que é muito comum nas empresas. Outro problema comum que os líderes enfrentam, e eu vejo isso em todos os nichos de mercado, pessoas que ficam reclamando, pessoas da equipe que só reclamam da vida, da família, do colega, da empresa, é o tal do reclamão. É aquele colaborador que ele não faz o que ele tem que fazer no prazo solicitado, ele não entrega o resultado que você, líder, esperava dele, e aí ele fica reclamando. E o problema, o maior de tudo, né? Ele reclama e justifica. Ele não entrega no prazo, ele não entrega na qualidade que você esperava, ele não entrega para encantar o cliente, mas ele fica justificando e culpando outras pessoas. Perdão, terceirizando responsabilidades. Outro problema comum, que é bem provável que você, líder que está vendo essa aula, também enfrenta, né? Pessoas que falam não para o seu superior, para o seu líder imediato. Toda hora que o líder pede alguma coisa, o que ele recebe de resposta é um não. Não tem engajamento, não tem vontade de ser solícito, não consegue fazer nada além do protocolo, nada além do escopo do seu cargo, nada além daquilo que é obrigação dele. Ele nunca está disponível para auxiliar, não é uma pessoa que soma na equipe. Então, assim, pessoas que falam não o tempo todo. Tudo que você pede para a pessoa, não dá, nunca dá. Né? Claro, a gente entende quando o liderado ele tem lá uma agenda para ser cumprida, tem um compromisso, tem algo importante a ser feito, é claro que ele não pode ficar sendo interrompido. Mas o que eu estou falando aqui é aquele tipo de pessoa que tudo que você pede não dá. Tudo que você pede para fazer, não vai dar certo. Né? Ou ele fala não, que ele não pode, não quer fazer, ou ele fala que não vai dar certo. Ele fala não o tempo todo e justifica porquê do não. E isso é ruim. Desculpa, gente, estou com alergia aqui. Outro problema muito comum que os líderes enfrentam aí no dia a dia da liderança. Pessoas que atrasam. Pessoas que chegam atrasadas na empresa, pessoas que atrasam nas reuniões, pessoas que atrasam a entrega do produto, pessoas que atrasam a entrega do projeto, pessoas que atrasam, simplesmente têm o comportamento ruim de atrasar. E, gente, o atraso ele é drástico para o resultado da empresa. Você atrasar com o cliente, você perde a sua credibilidade. Você atrasar com o cliente, você acaba, de certa forma, perdendo toda aquela conquista que você teve inicialmente através do seu marketing, do bom atendimento. Né? É como se metade de tudo que você fez fosse por água abaixo. Outro problema comum, pessoas que são resistentes aos líderes e ficam criticando. Né? Por exemplo, alguém assume a liderança e aquelas pessoas, as mais resistentes, né, elas ficam criticando esse novo líder. Porque antes ele era do operacional, ele agia de uma forma, agora que ele é líder, está agindo de outra. Enfim, não consegue apoiar, são resistentes. Eles não têm um conceito de hierarquia bem definido. Pessoas talvez aí da geração Y, Z, mais jovens, né, que não gostam do sistema de hierarquia, de liderança de uma empresa, e às vezes a empresa que você trabalha é uma empresa mais jurássica nesse sentido, né, cheio de estrutura hierárquica, enfim, tem uma cultura de cargos, de hierarquia muito forte, e aí essas pessoas elas resistem aos líderes, elas têm resistência, e isso prejudica o relacionamento. Decepções, líderes normalmente se decepcionam com as pessoas, confiam nas pessoas, ajudam as pessoas, ensinam as pessoas e quando precisam,
essa pessoa acaba decepcionando. Então, a decepção com pessoas é muito comum na liderança. Uma outra característica, um outro problema comum é a solidão na liderança. Um líder, normalmente, nos momentos mais tensos, nos momentos de cobrança, momentos de pressão, momentos de tomar uma decisão muito forte, o líder acaba se sentindo solitário. O líder acaba se sentindo carregando sozinho nos ombros o peso de uma decisão errada. Então, isso tudo acaba atrapalhando a questão emocional do líder, ele perde performance com isso, e isso não é legal. Um outro problema dos líderes, um problema comum da liderança é disputa do ego. Empresas grandes, né, que têm vários líderes, que têm vários setores, vários departamentos, os líderes às vezes precisam, além de lidar com a cobrança das metas, com a cobrança pelos resultados, com as pressões que o dia a dia já exerce, né? A pressão do cargo, a pressão de ter que liderar um grupo grande de pessoas, eles ainda precisam saber lidar com o ego de outros líderes de outros departamentos, ou até mesmo desse departamento, ou sócio da pequena empresa, da média empresa, né? Um gerente talvez, que fica lá colocando as suas opiniões no trabalho do outro, né? Que fica literalmente se intrometendo no trabalho do outro. Então, esse é um outro problema muito comum na liderança, é a disputa com o ego da outra pessoa. Então, todos esses problemas são problemas que, independente do seu tipo de empresa, independente do tipo de nicho de mercado que você atua, você vai fatalmente enfrentar. Então, dá uma olhada nos problemas e veja o que você está enfrentando disso tudo. Mas olha, a boa notícia é que você não está sozinho. Esses são problemas comuns de todos os líderes, problemas comuns da liderança. Agora, o que eu vejo também nessa nossa caminhada é que os líderes eles têm de desejos, né? Os líderes eles têm desejos em comum. Nós falamos dos problemas e agora a gente vai falar quais são os desejos de um líder de sucesso. O que eu mais vejo, o primeiro desejo, o que está acima de tudo de um líder de sucesso é o seguinte. Gabriel, líderes desejam ter uma equipe motivada, né? Esse é um desejo muito comum da liderança. Equipe motivada. Por quê? Porque uma equipe desmotivada, uma equipe que não está engajada, uma equipe que, quando perde a energia aí, que está desmotivada, essa equipe, fatalmente, ela entrega menos. Ela é uma equipe desmotivada, ela atende mal o cliente. Pessoas desmotivadas no trabalho, elas se sentem num ambiente pesado. Pessoas que não estão com energia para trabalhar, que não estão motivadas para trabalhar, elas ficam, de certa forma, produzindo muito abaixo, muito aquém do verdadeiro potencial. Então, o primeiro desejo de um líder extraordinário é que ele consiga motivar a equipe, que ele sabe que uma equipe motivada vai produzir muito mais. O segundo desejo comum de um líder extraordinário é ter uma equipe unida. Por quê, gente? Vai ter momentos que você vai precisar mobilizar todo mundo, vai ter momentos que a união da equipe vai fazer com que o cliente seja melhor atendido. Uma equipe unida, ela melhora o clima organizacional. Uma pequena empresa, quando tem a equipe muito unida, essa equipe ela entrega mais para o cliente, ela fideliza o cliente, um ajuda o outro, você não tem tempo ocioso, né? Um consegue repassar o conhecimento para o outro, então uma equipe unida faz toda a diferença no resultado. Terceiro desejo dos líderes extraordinários é ter uma equipe proativa. O que é ter uma equipe proativa, Rodrigo? É ter uma equipe que tem a iniciativa sem ficar refém do dono da empresa ou refém do líder. Você já percebeu em algum lugar que você vai para comprar, por exemplo, que as pessoas elas não tomam decisões básicas? Qualquer coisinha que precisa fazer, precisa chamar o gerente, precisa chamar o dono da empresa. Se você é dono de uma empresa, de pequena ou média empresa, e existe essa cultura aí na sua empresa de que tudo tem que passar pela sua mão, esse é um erro de fazer microgestão. Uma equipe produtiva, ela necessariamente precisa ter iniciativa, ter liberdade. Ela tem que tomar pequenas decisões com tranquilidade. Né? Por quê? Porque você não vai estar 24 horas, todos os dias, o tempo inteiro lá na empresa. Então, você precisa ter uma equipe proativa que tome decisões na sua ausência. E nas suas férias, como é que vai acontecer?
E se você precisar se ausentar para fazer um tratamento da sua saúde, por exemplo, a sua equipe não vai conseguir resolver nada, né? Então, esse é um desejo muito comum dos líderes também, ter uma equipe proativa. Terceiro, o outro desejo muito comum da liderança é ter uma equipe que gera resultados. Gente, é incrível, mas existe uma pesquisa da Gallup que demonstra, né, que nós brasileiros, nós perdemos no ranking de produtividade para vários países da América do Sul. Por exemplo, a Argentina, o Chile. Né? O Brasil ele é o 77º. Num ranking de 124 países, o Brasil é considerado o país número 77 quando se fala de produtividade. Olha só, nós perdemos para os argentinos, nós perdemos para vários países sul-americanos no ranking de produtividade. Então, ter uma equipe que gera resultado é ter uma equipe produtiva. Um outro desejo dos líderes extraordinários é o seguinte: ter com quem compartilhar decisões. Ter com quem compartilhar decisões. Esse é um peso da liderança. Muitas vezes são decisões difíceis, decisões estratégicas, decisões comerciais, decisões de contratação, decisões de demissão. Muitas vezes esse líder se torna um lobo solitário. Se você é dono de pequena empresa, média empresa, ou é um gerente, supervisor, quantas decisões no seu dia a dia você precisa tomar? Bate aquela dúvida no peito, aquela insegurança. Será que eu estou tomando a decisão correta? Então, ter com quem compartilhar essas decisões são desejos dos líderes extraordinários, desejos comuns. Um outro desejo que eu observo muito nos líderes, nas mentorias que eu faço, nos treinamentos que eu faço nas empresas, é que os líderes, eles desejam ter pessoas de confiança na equipe deles. Pessoas que eles conseguem estabelecer um vínculo, pessoas que eles podem compartilhar ideias, pessoas que eles podem demonstrar os seus momentos de fraqueza também. Acredite, você é líder, mas você é ser humano. Você vai ter momentos que você também vai precisar compartilhar os seus sentimentos, compartilhar o seu momento difícil, compartilhar a sua dúvida, pedir ajuda, pedir orientação. Então, ter pessoas de confiança na equipe, pessoas engajadas, pessoas motivadas, pessoas que geram resultados, desculpe, é fundamental para que você, líder, tome as suas melhores decisões. Um outro desejo que eu vejo muito comum na liderança é ter tempo livre. A maioria dos líderes, donos de pequenas empresas e médias empresas ou gerentes, supervisores, eles não têm tempo para almoçar, eles não têm tempo para tomar um bom café, eles não têm tempo para, às vezes, curtir a família, porque eles são os primeiros que chegam na empresa, os últimos que saem da empresa, se sacrificam mais do que todo mundo. Por quê? Fazem mais que todo mundo, além da liderança, eles precisam ensinar e motivar as pessoas, eles precisam gerar e gerir, fazer a gestão dos resultados, eles precisam estar inovando seus processos, seus produtos, seus procedimentos, e tem toda a questão operacional que muitos líderes, donos de pequenas e médias empresas, acabam se envolvendo muito nas questões operacionais. Então, esse é um grande desejo dos líderes, ter mais tempo livre. E olha só, cobrar resultados sem detonar a motivação e o relacionamento com o liderado, esse é um pedido comum que os líderes têm feito para mim. Rodrigo, como que eu cobro o resultado das pessoas sem prejudicar o relacionamento que eu tenho com as pessoas? Como que eu cobro resultados sem deixar o meu liderado desmotivado? Então, esse é um desejo comum também dos líderes, aprender estratégias para isso. E, por fim, né, os últimos desejos que eu mapeei aqui para essa aula de hoje é ser reconhecido como um líder inspirador e justo. Um líder justo é aquele que cobra quando precisa ser cobrado, mas que reconhece quando merece, quando acerta, quando faz bem feito, quando entrega com qualidade. Um líder justo é aquele líder que tem critérios para todo mundo, critérios justos, meritocracia. É aquele líder que valoriza o resultado e não o que valoriza entre aspas, desculpa o termo, mas o tal do puxa-saco, né? Um líder justo é aquele líder que sabe ensinar as pessoas que têm dificuldades. Então, ser reconhecido como um líder que inspira, que é inspirador, que gera resultado, que ensina, que motiva, e um líder justo é um desejo de todos os líderes. E, por fim, esse aqui é o maior de todos os desejos, que é elevar o nível da sua liderança e da sua empresa para a alta performance profissional. Todo líder, ele quer sim subir lá no número 1, lá na posição número 1 do ranking
da liderança. Todo líder deseja ter alta performance, todo empresário quer que a sua empresa tenha bons resultados, quer que a sua empresa venda bem, entregue bem, atenda bem o seu cliente, encante, né? Faça além do solicitado. Legal? Então, esses são os principais desejos dos líderes. E aí, aquela pergunta, né? Uma pergunta muito importante que eu faço para você que está aqui acompanhando. Então, a pergunta para você é: líder, comandante, general, você comanda a sua empresa ou você é comandado por ela? Você é gerente, você comanda o seu setor ou você é comandado pela operação do seu setor? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Por quê? Porque se você é o comandante, se você comanda a sua empresa, você atua fortemente na parte estratégica. Agora, se você é comandado pela sua empresa, você fica muito tempo no operacional do seu negócio, fazendo tarefas que você poderia delegar, mas não consegue delegar por vários motivos, né? E aí você não tem tempo para nada, você fica só reagindo aos problemas, você fica só apagando incêndio todo dia e você simplesmente não consegue gerar resultado, não consegue gerar mudança para o seu negócio, tá? Então, essa é uma pergunta que é importante, que você precisa avaliar. O que eu mais vejo nas empresas? O que eu mais vejo nas empresas é esse ciclo vicioso. Pessoas desmotivadas, tá? Equipe desmotivada. O que ela gera para a empresa? Equipe desmotivada, ela gera resultado ruim. Equipe desmotivada preocupa o dono da empresa e atende mal o cliente. Também pesa o clima organizacional. Pessoas desmotivadas reclamam muito, são tristes. Pessoas desmotivadas no trabalho têm um peso no ombro que elas carregam. E isso fatalmente demonstra no olhar, na expressão. Então o clima na empresa fica pesado. Logo, se o resultado é ruim e o clima está pesado, o que acontece com a empresa? Prejuízo. Pressão da diretoria em cima do gerente, querendo metas batidas e muitas vezes não consegue. Acaba tendo demissões dos cargos operacionais e demissões também dos cargos de liderança. E isso vira um ciclo vicioso. O líder, quando demite, fica novamente sobrecarregado, porque ele precisa contratar novamente, ensinar novamente. Ou o que ele faz? Ele acaba puxando para ele a responsabilidade e ele desenvolve um pensamento assim, ó, deixa eu fazer isso mesmo, se eu quero bem feito, faço com as minhas próprias mãos. E aí centraliza demais as tarefas nele e ele vira um super fazedor, fica querendo fazer de tudo na empresa e, infelizmente, esse não é o caminho para uma liderança de alta performance. Logo, se o líder se torna um centralizador, estressado, sobrecarregado, o ciclo começa tudo de novo. Ele desmotiva a equipe, que gera resultado ruim, que gera prejuízo para a empresa, que sobrecarrega o líder ou o dono da empresa. E esse ciclo fica se repetindo de forma negativa, né? Então, é importante que você entenda o que é uma liderança de alta performance. Olha só, faz uma avaliação, avalie essas duas matrizes aqui. Essa é uma matriz, essas duas linhas, né? Nós temos aqui, ó, resultados, né? Se você dá muito resultado, se a sua empresa dá muito resultado, e se a sua empresa tem pessoas engajadas, pessoas motivadas, pessoas que buscam a melhoria contínua, pessoas que buscam aprimoramento comportamental e técnico, elas estão sempre querendo aprender mais sobre o seu produto, o seu processo, o seu procedimento, o seu cliente. Elas estão sempre melhorando seus comportamentos, sendo mais proativas, mais unidas, mais atenciosas, sendo mais corajosas, tendo mais acabativa, terminando o que começa. Então, se você analisar esse vetor e esse vetor, o que é a liderança de alta performance, ou uma empresa de alta performance, ou uma equipe de alta performance? É quando você consegue atingir o quarto quadrante, quando você dá muito resultado e você consegue manter o seu time engajado, comprometido, buscando sempre o aprimoramento técnico e comportamental. Agora, se você é um líder que não dá resultado e a sua equipe é desmotivada, você está aqui, no pior quadrante possível, quadrante 1. Se você gera muito resultado hoje, mas a sua equipe é desmotivada porque você é um líder autoritário e talvez na base do grito, da ameaça, você até gera resultado, mas esse resultado não se sustenta por longo prazo, talvez você está aqui no quadrante 2. Precisa mudar isso, precisa trabalhar o seu estilo de liderança. Agora, se você é o tipo de líder que a equipe te ama, todo mundo é engajado com você, a equipe é motivada,
porém não dá resultado, é porque você é um líder bonzinho demais. E ser um líder bonzinho demais, você vai estar aqui no quadrante 3, isso não é legal também. As pessoas te amam, mas seus liderados são incompetentes, eles não geram resultados. E a empresa, ela precisa da equipe unida, engajada, mas a empresa vive de resultados. Então, se você, de alguma forma, se identificou nesse terceiro quadrante, você precisa trabalhar os seus estilos de liderança para você vir para cá, para você ser uma líder ou um líder no quadrante 4, um líder de alta performance, tá certo? Qual desses quadrantes aqui que você se identificou? Então, identifica a sua maior dificuldade e trabalha essa mudança para você, ou no seu estilo de liderança, ou nas suas questões comportamentais, para você atingir o quarto quadrante e se tornar um líder de alta performance. Então, eu quero falar para você essa forma simples. Como que você pode, então, executar os 6 passos para se tornar um líder realizador? Eu vou explicar para você. O que fazer, então, para você se tornar esse líder realizador de alta performance, engajar a sua equipe, e realmente entregar resultados diferenciados. Vamos lá, pessoal. Primeiro passo, então, que você precisa estar atento, né? O que você tem que fazer para se tornar esse líder realizador? Como eu disse antes, um líder realizador, ele migra, ele vai aqui, essas 3 personalidades de um líder. Líder que desenvolve uma equipe competente. Então, olha só, o EC significa equipe competente. Um bom líder, um líder realizador, ele consegue trabalhar as competências do seu liderado. Um líder realizador, ele tem estratégias, ele tem formas de melhorar as competências técnicas e comportamentais do seu liderado. Ele está atento a tudo isso. Olha que interessante. Logo, logo eu vou mostrar uma pesquisa para você que demonstra a quantidade de demissões que nós temos por faltas de competências comportamentais. Então, você vai colocar, sim, o seu foco na competência técnica, e normalmente é pela competência técnica que você contrata, mas você precisa estar atento, muito atento à competência comportamental do seu liderado. Então, dá uma olhada nisso, faz uma autoavaliação, como que você é no critério de desenvolver competências na sua equipe. Você senta com o seu novo contratado, principalmente se você é um dono de pequena ou média empresa. Você senta com essa pessoa, você ensina o passo a passo, ensina o processo, você integra essa pessoa, ajuda essa pessoa a aprender o seu processo, o seu produto, o seu procedimento, né? Você tem clareza disso tudo? Ou você é o tipo de líder que, mais ou menos assim, né? Fazendo uma metáfora aqui, a piscina tá ali, joga o cara na piscina e ele que aprenda a nadar. Eu vejo um monte de pequenas empresas, as pessoas são contratadas e não são treinadas. Elas simplesmente começam a trabalhar no dia seguinte. E aí, como é que você exige resultado de uma pessoa se você não tem tempo para integrar essa pessoa e treinar essa pessoa? Então, o primeiro papel que você, líder, precisa exercer, um líder que gera, que sabe montar, que sabe formar uma equipe competente. O outro papel é equipe motivada. E olha só que interessante, gente. Existem estratégias para você motivar as pessoas. Existem inúmeras estratégias para você conseguir motivar o seu liderado. No mundo ideal, no mundo perfeito, a motivação ela deveria vir de cada um. No mundo ideal, a motivação ela deveria acontecer individualmente. Cada pessoa tinha que ter sua própria motivação. Mas, na verdade, na realidade, as pessoas elas se desmotivam facilmente. Daniel Goleman fala que 87% das pessoas elas perdem facilmente a motivação. E é por isso que elas fracassam. É por isso que elas desistem com facilidade. É por isso que elas ficam estagnadas na carreira. É por isso que as pessoas elas reclamam muito no trabalho, pelo simples fato de que elas terceirizam a motivação. Elas projetam a motivação no outro, no externo. É no governo. Pô, presidente, faz alguma coisa aí para eu ficar motivado. Ou minha esposa, faz alguma coisa aí para eu ficar motivado. É mais ou menos assim. Infelizmente, essa é a realidade da maioria das pessoas. Então, você, líder, tem que ser o líder que motiva as pessoas.
Então aí, mais uma vez, né, a importância de você conseguir criar empatia com seus liderados, de você ter bom relacionamento, de você ter uma boa gestão emocional das suas próprias emoções para conseguir você estar motivado para motivar as pessoas. A importância de você desempenhar muito bem esse papel de uma equipe motivada. Equipe motivada, equipe competente e, por fim, o terceiro pilar é equipe vencedora. O que é uma equipe vencedora? O seu outro papel de líder é ser um líder inovador, é ser um líder empreendedor, um líder que sonha, um líder que vê o futuro, um líder que realmente consegue vislumbrar o seu negócio daqui 5, 10, 15 anos, né? Um líder que consegue vender essa visão de futuro para a sua equipe, para que ele sonhe junto com você. Você vê, tem um monte de líder que ele é inovador o tempo todo, mas ele não consegue fazer o quê? Ensinar competências. E aí ele precisa ou de um bom gestor com ele, ou de um sócio que complementa. Ou, melhor ainda, ele pode desenvolver essa habilidade. Né? Tem líderes que são extremamente competentes do ponto de vista de fazer a gestão de resultados, ensinar as habilidades técnicas e comportamentais para os seus liderados, mas eles não conseguem motivar a equipe, eles são operacionais demais, eles são técnicos demais, eles são muito fechados numa sala. Então, o ideal é que você tenha esses três aqui, um equilíbrio entre esses três pilares, 33% de cada um. É você ser um líder que desenvolve competências, você ser um líder que motiva os seus liderados e você ser um líder inovador que está sempre inovando o seu processo, seu produto e o seu procedimento. E existe uma confusão aí, quando fala em inovação, muitos empresários pensam já a primeira coisa, pô, mas como é que eu vou inovar se a minha empresa é pequena e eu não posso investir em tecnologia? Gente, inovação não é só tecnologia. É claro que inovação é você ter um sistema, você ter bons computadores e tal, mas essa inovação também pode ser no jeito de fazer. Uma pequena mudança no seu atendimento, por exemplo, né, uma forma que você embalava seu produto e de repente você embala de um jeito diferente, um lacinho diferente que você coloca lá, se você vende, por exemplo, produtos infantis ou produtos para femininos, um horário de atendimento do seu hotel, do café da manhã do seu hotel, enfim, não importa qual é o seu segmento, o que importa é como você está atendendo o seu cliente. Quais são os seus processos de compra, de venda, né, e de entrega que você pode inovar? E existem várias estratégias para você extrair da sua equipe ideias para você inovar. Inovação não significa somente investir em tecnologia. Inovação é você inovar o seu produto, o seu processo, o seu procedimento para você fazer mais rápido, mais barato e com mais qualidade. O que você pode inovar aí na sua empresa? Recentemente, eu vou te dar 2 exemplos. Uma imobiliária que eu estava fazendo um programa de mentoria, começou toda a entrega de imóveis alugados. Eu não sei se você já alugou algum imóvel, mas algum imóvel que está para alugar, normalmente ele está um tempo sem ser limpo, ele está lá com uma baratinha morta lá no cantinho. Né? Você chega no imóvel, pô, o imóvel está meio desanimador o negócio. E essa imobiliária, ela inovou a entrega do imóvel. Toda vez que o inquilino fazia o contrato, a imobiliária ia um dia antes no imóvel, fazia uma faxina, limpava tudo, colocava um tapete personalizado na porta do imóvel e meia hora antes da entrega da chave, alguém da imobiliária ia lá, passava um cheirinho, que esse cheirinho remetia ao mesmo cheirinho do ambiente lá da imobiliária. O cliente chegava para receber a chave, ele encontrava o imóvel que era alugado, mas todo limpo, com um tapete personalizado e com um cheiro que ele já tinha sentido, aquele cheiro, e remetia ao ambiente da imobiliária. Gente, isso encantava o cliente, sim ou não? Fatalmente isso encantava, né? Então, essa imobiliária inovou na entrega do imóvel. E isso começou a gerar indicações e tal, a imobiliária cresceu e bateu muita meta. Não só por isso, eles inovaram várias coisas, mas isso é só um exemplo de como você pode inovar o seu processo para encantar o seu cliente, tá? Um outro exemplo, eu falei que daria 2, né? Foi justamente a questão de uma pousada. Uma ilha, eu não lembro qual ilha, mas vamos imaginar aí uma ilha, a Ilha do Mel, lá no Paraná, né? Tem hotéis incríveis perto e tinha uma pequena pousada, uma pousada lá com poucos quartos disponíveis. E aquela pousada, ela tinha muita dificuldade de manter os seus quartos lotados, porque ela era pequenininha, então ela não tinha muita estrutura para oferecer. Quando a dona entendeu que ela podia inovar e ela entendeu o que ela oferecia de experiência para o cliente dela, olha só,
ela pensou assim, bom, qual que é o diferencial da minha pousada? A pousada era uma casa, então o diferencial é a pessoa se sentir na casa. Por que se sentir em casa? Por que o café da manhã de quem está de férias tem que ser das 6 da manhã às 9 da manhã? Peraí, o cara está de férias, por que ele tem que tomar café das 6 às 9? Então, se ele se sente em casa, a inovação foi assim, tome o café a hora que você quiser. O cara podia acordar 3 da tarde, tinha café da manhã para ele. Né? Então, com isso, ela lotou o ano inteiro lá da pousada dela. Então, são 2 casos de inovação no jeito de fazer, no jeito de atender, né? No processo de atendimento que desperta curiosidade, que fideliza o cliente. Então, inovação não é só tecnologia. Inovação é mudar pequenas coisas aí na sua empresa. O quanto você, líder, está atento ao que o mercado está fazendo. O quanto você, dono de pequena empresa, está atento ao que a sua concorrência tem feito, né? Outros países estão fazendo, enfim. Olha, tem inúmeros exemplos de negócios que foram à falência por não acompanhar a inovação. Blockbuster, quem aí já não locou uma fita, né, de VHS lá para assistir um vídeo? Hoje é Netflix, você já não vê isso, Uber. Então, enfim, são vários e inúmeros exemplos. Então, você precisa inovar. Inovar sempre o seu jeito de fazer. Legal? Um líder realizador é isso. Ele consegue gerar montar uma equipe competente, uma equipe motivada e uma equipe vencedora. E ele consegue gerar resultados e ter engajamento aí na sua empresa, tá bom? E olha só que interessante essa pesquisa, né? Essa pesquisa que é do dia 18 de setembro de 2018. Olha, tem quase um ano que ela foi publicada e ela demonstra o seguinte, é do G1, tá? Você dá um Google aí, você vai achar essa pesquisa lá no G1, na Globo. 9 de cada 10 demissões, eles são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamento. Né? Deixa eu repetir, de cada 10 demissões, 9 acontecem por questões comportamentais. Gente, é incrível, mas a questão técnica facilmente é aprendida. Você fica acompanhando aí o seu colaborador, você ensina o processo para ele e ele aprende rapidamente. O que determina se ele vai ficar ou não é o quanto ele tem iniciativa, o quanto ele tem proatividade, o quanto ele tem confiança no que ele faz, o quanto ele é cordial com o cliente dele, o quanto ele termina o que ele começa, o quanto ele promove um bom ambiente de trabalho. É isso que vai determinar, são os comportamentos. Então, onde é que está o segredo da liderança? O segredo da liderança, ela está no foco correto do desenvolvimento do seu liderado. Eu vejo o maior erro dos líderes é querer cobrar resultados, mas sem estar atento a essa questão comportamental. O segredo da liderança é você desenvolver o seu liderado através dos comportamentos que ele tem. Porque veja comigo, um vendedor novo chega na sua empresa. Aí você dá o treinamento para ele, os treinamentos básicos de integração, e fala, olha, tá aqui os catálogos dos produtos, estuda o produto. Passa 15 dias, o cara não estudou o produto. O que é isso? É preguiça. E preguiça é o quê? É comportamento. Né? Falta de foco. O cara, o tempo inteiro, ele perde o foco com facilidade. Ele está conversando com o colega, ele atrasa o pedido, ele envia o e-mail atrasado, ele deixa várias mensagens ou vários e-mails sem responder. O que é isso? Falta de foco, falta de atenção. E olha por que o seu foco, né, como líder, tem que ser no comportamento do seu liderado. Porque um único comportamento negativo, ele vai causar inúmeros erros. Veja comigo, falta de atenção é um comportamento. A falta de atenção, o cara preenche o formulário errado. A falta de atenção, ele não responde. A falta de atenção, ele manda entregar no endereço errado. O cara vai preencher a nota, coloca o endereço errado por falta de atenção. A falta de atenção faz ele atrasar a entrega. Então, olha só, um comportamento, inúmeros resultados negativos. Então, fique atento. Se você é dono de pequena ou média empresa, se você é um líder, um gerente, um supervisor, fique atento aos comportamentos da sua equipe. São esses comportamentos que farão toda a diferença no quanto você vai ou não vai bater as suas metas. Né? Agora, eu quero compartilhar com vocês 2 histórias aqui de como mudou o resultado desses líderes, a líder Elianai, o quanto ela conseguiu evoluir, né? E também a líder Aparecida, e aí o foco já foi mais nela. A líder Elianai, né, ela conseguiu o seguinte, ela conseguiu bater a meta depois de vários meses. Isso aqui é uma mensagem que ela me mandou no WhatsApp, né?
vários meses tentando bater meta, ela não conseguia. E aí a gente trabalhou essa questão do foco, do comportamento. Ela foi identificando que tinha a liderada dela que ficava conversando mais tempo do que precisava com o cliente, tinha a liderada dela que ficava conversando demais com as próprias colegas, tinha a liderada dela que ficava perdendo tempo em rede social, tinha a liderada dela que ficava fazendo de tudo menos fazendo o que tinha que fazer no comercial. Resultado, todo mês ela não batia a meta. Quando ela começou a prestar atenção, e assim, eram pessoas competentes, eram pessoas que dominavam o processo, deveriam bater meta, mas os comportamentos se atrapalhavam. Quando ela colocou em prática essa questão de foco no comportamento, desenvolver, motivar, inovar processos, inovar o jeito de fazer, ela bateu meta todos os meses, né? E aí, só compartilhando aí o depoimento pelo WhatsApp dela, o quanto isso foi importante lá na liderança dela. Outro problema, talvez, se não está no comportamento da sua equipe, pode estar no seu líder. Talvez falta para você confiança. É o caso da Aparecida, ela era uma gerente, ela tinha a oportunidade para assumir um cargo de gerente geral, mas ela não tinha confiança necessária para passar pelo processo seletivo. E aí ela foi trabalhando a autoliderança dela, ela entendeu que ela precisava melhorar os comportamentos dela, ela precisava ter mais autoliderança, mais autoconfiança. Ela foi para cima, fez o processo novamente e ela conseguiu passar por processo seletivo e saiu de um cargo de gerente nível 1 e foi para cargo de gerente geral lá na empresa dela. Então esse é o poder de quando você trabalha o seu comportamento, a sua autoliderança e também trabalha o comportamento aí da sua equipe, tá? Então eu quero apresentar para vocês como é que funciona esse processo eficaz que eu tenho falado, né? Quais são os 6 passos, então, que você pode aplicar? E olha, é simples de aplicar. Você vai perceber que são passos muito simples, mas que existem aí alguns desafios que os líderes acabam escorregando nesses desafios e não conseguem colocar isso em prática. Passo 1, pessoal. Antes de você liderar alguém, essa é uma frase que já até virou jargão, mas é a pura realidade. Antes de você liderar alguém, lidera a si mesmo. Eu vejo um monte de líder sendo autoritário demais. Líder que cobra resultado, né, que acaba gritando com o liderado, acaba ofendendo o liderado, acaba sendo grosseiro com o liderado, e isso não funciona a longo prazo. Talvez a curto prazo, na pressão, você até extrai ali um resultado da pessoa, mas você desestabiliza a sua equipe, você desmotiva a sua equipe, você tem problemas de longo prazo. Então, antes de liderar alguém, lidere a si mesmo. Agora, tem o oposto, tem líderes que são autoritários, e a gente já acabou de falar o problema, mas tem líderes que são bonzinhos demais. O oposto também não é interessante. Se você é bonzinho demais, as pessoas amam você, mas não dão resultado, são incompetentes. Então você precisa equilibrar, você precisa trabalhar essa questão de usar a sua autoridade do jeito certo, quando necessário, fazendo a gestão de resultados, mas você precisa saber motivar, desenvolver as pessoas. Descubra quais são os seus comportamentos, e olha, perdão da palavra, mas é duro, tem que ser duro nesse momento, que ferram os seus resultados. Acredite, James Hunter falava, se você acha que você não tem nada para evoluir, coloca a arrogância no topo da lista. Todos nós temos bons comportamentos positivos, mas todos nós temos comportamentos ruins também. Então, nós todos temos coisas para evoluir. Quais são os comportamentos seus, líder, empresário, que estão ferrando os seus resultados? Você é bonzinho demais, acaba aceitando demais os erros, acaba passando a mão na cabeça dos seus liderados, porque você se sente refém. Poxa, se eu cobrar, o cara vai pedir demissão, e daí o que eu faço? Eu não tenho ninguém para colocar no lugar. Poxa, desculpa, é incompetência sua como líder. Você precisa ter essa confiança necessária de, primeiro, você ter pulso firme para sim fazer a gestão necessária, e ter pulso firme não significa ser autoritário, não significa ofender as pessoas. Ter pulso firme é você ter clareza do resultado esperado, né? É você ter clareza do que tem que ser feito, é você ter clareza da agenda do seu liderado, o que ele tem que executar no dia a dia, na rotina dele. Ter pulso firme é você ter momento na sua agenda para fazer a gestão dos números. Números não mentem. Então, você tem que identificar quais são os seus comportamentos que estão atrapalhando seus resultados e mudar, né? E para isso existem inúmeras formas de você fazer. Eu vejo um monte de líder desmotivado. E aí a gente fala, pô, líder tem que motivar a equipe. Mas você olha para a cara do líder, dá até sono. Dá vontade de dormir, o cara está desmotivado.
Então você precisa trabalhar na sua autoliderança, a sua automotivação. Lembre-se, 87% das pessoas, elas terceirizam a responsabilidade da motivação. Elas olham para você, líder, você é o exemplo. Você é dono de empresa, você é dono de pequena e média empresa, você é gerente. Deixa eu falar uma frase para você gravar. Líder, se você senta, a sua equipe deita. Se você deita, a sua equipe dorme. Então, se você está desmotivado, como é que você quer que a sua equipe esteja atendendo bem o seu cliente com um sorriso no rosto? Trabalha essa questão da automotivação, da sua energia. Né? Uma outra coisa que você precisa trabalhar na autoliderança é você ter clareza das suas metas e dos seus motivos para entrar em ação todos os dias. Eu vejo um monte de líder sem clareza nenhuma do que ele está buscando, não tem clareza de como ele vai, quais as estratégias ele vai utilizar para atingir a meta da empresa. Eu vejo um monte de donos de pequenos negócios que não têm metas. Eles estão lá trabalhando na verdadeira filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Vendendo o almoço para comer a janta, enfim. Precisa trabalhar essa clareza, ter meta, né? Você precisa ter um processo muito bem definido aí do que você vai fazer estrategicamente todos os dias. Então, no pilar da autoliderança, é isso que você precisa trabalhar. Ter metas claras, trabalhar sua automotivação e identificar quais são os comportamentos que estão ferrando os seus resultados e mudar esses comportamentos. O passo 2 é lidere pessoas diferentes de maneira diferente. O que isso significa? Significa que é um erro muito comum dos líderes liderar as pessoas como se fossem manadas. Gente, líder, empresário, as pessoas são diferentes. Tem pessoas que são mais objetivas, tem pessoas que são mais subjetivas, tem pessoas que são mais extrovertidas, mais comunicativas, tem pessoas que são mais introvertidas, mais fechadas, tem pessoas que gostam de um abraço, tem pessoas que querem distância. São perfis diferentes. Você precisa entender que as pessoas são diferentes. O que é óbvio para você não é óbvio para o outro. E existem 8 estilos de liderança. Existem 8 estilos de liderança para você aprender, dominar esses estilos e aí olhar para o liderado seu e falar, bom, o João, eu vou ser um líder diretivo, mas com a Maria, eu vou ser um líder modelador. Você precisa aprender esses estilos e identificar qual estilo ideal para cada liderado. Se você aprender isso, líder, fatalmente os seus resultados vão potencializar demais. Por quê? Porque isso eu chamo de liderança assertiva. É você oferecer aquilo que o seu liderado precisa. Tá? Evite o erro de acreditar que deve ser igual para todos. O que você tem que ter igual para todos é caráter. Né? Você tem que ser justo, é reconhecer quando acerta, é dar feedback de desenvolvimento e corrigir quando erra. Isso sim, ser justo, ser verdadeiro, ter o mesmo caráter. Mas liderança para John Maxwell, ele resume muito facilmente o que é liderar. Liderar é persuadir e influenciar. Simples assim. E para você persuadir e influenciar uma pessoa e conduzir ela à busca de um resultado, você tem que entender um pouco dessa pessoa. Né? E aí você oferece para ela o estilo de liderança que ela mais funciona. Legal? Evite o erro de acreditar que você tem que ser igual para todo mundo e se comunique de acordo com o perfil de cada liderado, influenciando e persuadindo ao objetivo. É aquilo que eu falei. Tem pessoas que, se você for mais direto, ela vai achar que você está bravo com ela. É muito engraçado, né? Nos treinamentos de liderança, eu conto uma história que tinha uma liderada nossa, o nome dela era Carla. Se eu passava por ela e falava, bom dia, Carla, e ia para minha sala, ela já, nossa, o que eu fiz pro Rodrigo, né? O que aconteceu? Não fez nada, eu estava pensando em outra coisa, mas só o fato de eu falar um bom dia assim mais seco, ela já ficava toda machucada. Né? Então, eu tinha que fazer o quê com essa minha liderada, Carla? Eu tinha que ter minutos de qualidade com ela, usar a estratégia do Walt Disney, né? Por quê? Porque ela tinha um valor motivacional, que a gente chama isso, né? Lá no nosso treinamento de liderança, a gente explica que isso é um valor motivacional que faz bem para a pessoa, que motiva ela. Ela tinha um valor motivacional de afiliação, ela queria se sentir parte da família. Sabe aquele liderado, aquele colaborador na empresa que fala assim, vocês são minha família, que eu passo mais tempo com vocês do que com a minha família lá a minha família real lá da minha casa, enfim. Essas pessoas, elas valorizam muito os relacionamentos no trabalho. Então, o que motiva ela é esse bom relacionamento. Se o líder passa por ela e dá um bom dia seco, ou nem cumprimenta direito, vai entristecer essa pessoa. Então, líder, você precisa entender essas coisas, precisa entender dessas estratégias
como motivar as pessoas com simples atitudes. Acredite, um bom dia seu faz a diferença enorme na vida do seu liderado. Acredite nisso, tá? Outro passo, né? Outro item que você precisa estar atento aí nesse segundo passo é mobilize o grupo ao bem comum, ao resultado desejado por todos. Você tem que ter essa habilidade de mobilizar. É o que John Maxwell falava. Liderar é persuadir e influenciar. É você pegar o seu grupo e conduzi-los, mobilizá-los ao resultado, ao bem comum. Isso é persuadir e influenciar. Quando a pessoa fala persuasão, existe até um paradigma e muita gente fala, Rodrigo, persuasão. Persuasão, gente, é isso, é mobilizar o bem comum. O que é o bem comum? O cliente ganha, a empresa ganha, o liderado ganha, o líder ganha. Manipulação é quando um perde. Um ganha, um perde. Opa, quem ganhou manipulou. Agora, quando todo mundo ganha, é persuasão e influência. Se você, por exemplo, você tem filho, pensa comigo, você tem filho adolescente. Eu tenho uma filha de 5 anos aqui. Se a gente não trabalhar a nossa persuasão e influência, você concorda comigo que alguém de fora trabalha? Para uma criança de 5 anos, às vezes, é um coleguinha que fala para ela fazer as coisas erradas, que fala para ela não estudar, os vídeos do YouTube que estão ali influenciando e persuadindo o tempo todo a fazer coisa que não presta. Se é um adolescente, talvez, você concorda comigo que traficantes, eles são mestres na persuasão e na manipulação, porque aí tem um perdendo. Então, você é pai, você é mãe, você já é líder. Persuadir e influenciar ao bem comum é você cuidar das pessoas e levá-las a aquilo que vai fazer bem para todos. É você usar sua habilidade de comunicação, conhecer o perfil de cada um para você convencer eles ao resultado que vai fazer bem para todo mundo. Legal? Olha só, avalie a situação e o contexto de cada momento para você liderar, decidir como liderar. Isso é o que eu chamo de liderança situacional. Você precisa entender, dependendo o perfil do seu liderado, dependendo a situação, é um tipo de liderança que você vai ter. Vai ter momentos que você vai ser o líder mais paternalista, mais afetivo, mais minuto de qualidade, mais carinho? Vai. Vai ter um momento que você vai precisar usar sua autoridade? Vai. Vai ter momentos que você só vai dar direcionamento, mas não vai falar o passo a passo? Vai também. Sua equipe é madura. Mas vai ter momentos que você vai precisar falar o passo a passo, o beabá, modelando, o como fazer? Vai. Então, depende da situação, existe um estilo de liderança ideal, tá bom? Eu explico isso em detalhes no treinamento de liderança, nas mentorias. Isso é muito tranquilo, é muito simples de você aplicar tudo isso. Terceiro passo, passo 1, cuide da sua autoliderança. Passo 2, lidere as pessoas diferentes de forma diferente. Passo 3, inspire, motive e sirva a sua equipe. Você precisa inspirar as pessoas, você precisa motivar as pessoas, você precisa servir as pessoas, tá? E como que você faz isso? Existem estratégias. Eu até falei algumas aqui meio por cima, mas existem estratégias para você motivar e inspirar as pessoas. Você precisa estar aberto a aprender novos conceitos de estilos de liderança, quebrando o antigo paradigma, Então, o que é isso? Tem muito líder que, porque ele é líder, já fez inúmeros cursos, já participou de inúmeras palestras, ele acha que sabe tudo sobre liderança. Mas, na prática, ele repete os erros de sempre. Toda vez que você vai aprender algo novo, se permita colocar tudo aquilo em prática. Conhecimento por conhecimento, você só ouvir, mas não praticar, isso se torna informação. Você só vai realmente aprender alguma coisa quando você pegar a estratégia e ir lá e aplicar. Então, é isso que eu desejo para você. Pegue todas essas dicas, vai lá no dia seguinte, amanhã, e aplique isso lá na sua equipe. E olha que interessante esse terceiro item. Inspire com atitudes e conexão, despertando o melhor de cada pessoa na sua equipe. A Gallup fez uma pesquisa que demonstrou que os brasileiros eles perdem até 50% do tempo da jornada de trabalho com distrações. Gente, olha que interessante isso. São 8 horas a jornada de trabalho em média de um trabalhador brasileiro. Significa que durante 4 horas, 50% desse tempo, o cara está distraído. Ele está totalmente sem foco. Isso é um problema grave nas empresas, isso causa prejuízo, isso causa perda de faturamento, isso causa perda de lucratividade, o caixa da empresa vai lá embaixo, fica ineficiente. Tem um monte de empresa que a gente visita que tem muito retrabalho, pessoas fazendo o trabalho de alguém que já fez, só conferindo e refazendo. Está errado. Você precisa inspirar por atitudes, você líder, você empresário, precisa despertar o melhor de cada pessoa da sua equipe.
E acredite, é possível fazer isso. Com boas estratégias de liderança, você consegue despertar. O quarto passo é desenvolva as pessoas para que eles gerem resultados acima da média. Como é que você faz isso? Primeiro passo é você ter muita clareza dos papéis dos liderados. Tem um monte de empresa, né? Você já deve ter visto isso, ou talvez até a realidade aí da sua empresa. As pessoas elas não têm clareza de qual que é o papel delas ali, o que elas têm que fazer. A mesma função é feita por 3 pessoas, às vezes 2 pessoas fazendo a mesma coisa. Bom, tem um monte de empresa, gente, que a gente percebe que os liderados, eles simplesmente não têm clareza do que fazer. E o líder, muitas vezes, não sabe de quem cobrar. E é assim, né? Quando dá tudo certo, legal, show de bola. Mas quando dá tudo errado, não tem um responsável, não tem uma pessoa. E aí o peso cai em cima de quem? Do empresário, do líder. Se você é um gerente, você assume a culpa. Se você é empresário, é o seu bolso que paga o prejuízo. O quarto passo, um passo muito importante, é você ter clareza, é você definir com muita clareza quais são as tarefas de cada um. Quais são as tarefas até para você ir para o processo de desenvolvimento dessas pessoas. Como que você desenvolve um liderado se você não tem clareza do que ele vai fazer aí na empresa? Ou se a tarefa dele está tudo misturada com outro setor. O cara é do financeiro, mas ele resolve o problema de vendas, ele interfere no compras, ele também dá pitaco lá no logística. Né? Pô, se a empresa é pequenininha, é eu presa, né? Eu presa, empresa de um só, legal, você é tudo na empresa. Mas se a empresa já cresceu um pouquinho, você precisa trabalhar essa clareza. Por quê? Porque, caso contrário, você não consegue desenvolver a sua equipe, caso contrário, você não acompanha resultado, caso contrário, você não consegue evoluir o seu processo, não consegue aperfeiçoar e inovar o seu processo. Precisa fazer essa gestão, tá? Você precisa desenvolver estratégias para quê? Para que as pessoas aprendam e vão aperfeiçoando cada vez mais, tá? Você precisa desenvolver também uma agenda produtiva para a sua equipe. O que eu chamo de agenda produtiva? Uma rotina diária. Por quê, gente? Você líder, dono de empresa, você tem que ter a habilidade de transformar sua meta mensal numa rotina diária. É entender um pouco, para quem mexe com vendas, né? Entender de funil de vendas. Por exemplo, eu sei que eu preciso vender 100 produtos no mês. E para vender 100 produtos, eu preciso mostrar os meus produtos para 1.000 pessoas. Só que para mostrar o meu produto para 1.000 pessoas, eu preciso fazer 10.000 ligações. A rotina do seu dia a dia tem que focar nas ligações. Por quê? É a rotina do dia a dia que leva à meta realizada no final do mês. E aí é onde os empresários, os líderes, eles erram muito, porque eles não têm estratégias, não têm uma agenda produtiva. Quando vê, está lá no dia 27, 28, não bateu a meta, está todo mundo no desespero. Desenvolva uma agenda produtiva, uma rotina que leve o seu liderado a realizar a meta desejada até o final do mês. Legal? E por fim, busque a melhoria contínua e construa estratégias vencedoras e inovadoras, que é aquilo que eu falei no início. Inovar o seu jeito de fazer, o seu produto, o seu processo, o seu procedimento, tentando sempre fazer mais rápido, mais barato e com mais qualidade. Pequenas inovações no seu processo vão te transformar numa empresa, num líder diferenciado. O seu nome de líder, a sua liderança vai se destacar aí no meio de todo mundo. Passo 5. Utilize o feedback como ferramenta de gestão e desenvolvimento de pessoas. Entre no grupo seleto dos 8% dos líderes que acertam nesse critério. Isso eu vou explicar isso melhor. A revista Você S.A. e a Exame, elas publicaram uma pesquisa que fala o seguinte: 92% dos líderes e dos empresários brasileiros erram ao aplicar o feedback. Ou não aplicam do jeito certo, ou não aplicam simplesmente, ignoram o feedback, não usam o feedback. Significa que nós temos apenas 8% de líderes extraordinários do Brasil. Líderes que, de fato, aplicam um bom feedback. E o bom feedback tem o foco no quê? Eu falei antes, no comportamento. Só que o bom feedback tem uma estrutura correta, tem um jeito certo de começar o feedback, tem um foco que é o comportamento. Um bom feedback, o líder e o liderado, eles elaboram juntos um plano de ação para mudar esse comportamento. Um bom feedback tem uma reunião de acompanhamento. Um bom feedback é capaz de mudar a pessoa. Simples assim. O feedback é a maior ferramenta de desenvolvimento humano que existe para uma empresa e até mesmo para a vida pessoal.
Eu sempre brinco, né, para os maridos que estão presentes nos treinamentos, eu falo assim, ô maridão, enquanto sua esposa está te dando feedback do tipo, olha, você precisa parar de deixar o chinelo atrás da porta, hein? Precisa parar de deixar aquela toalha molhada em cima da cama. Enquanto ela está te dando feedback, agradeça. O problema vai ser o dia que ela parar de te dar o feedback. Porque feedback é um ato de amor. O líder, o empresário, o esposo, a esposa que dá um feedback para o seu liderado, para o seu esposo, para a sua esposa, ele quer que essa pessoa mude, ele quer que essa pessoa evolua, que melhore o seu desempenho. Então, feedback é um ato de amor. Né? Só que feedback, gente, gera emoções. Você já parou para observar que quando você fala isso para o maridão, ô maridão, não deixa aí essa toalha molhada na cama, a primeira coisa que ele faz é negar. Não, mas não é bem assim, eu não fiz isso, eu já estava pegando. As pessoas negam. A primeira reação num feedback é negar. Não, eu não fiz isso, não é bem assim. Depois a pessoa sente raiva. Você já percebeu isso? Você vai dar um feedback numa pessoa, ela nega e sente raiva. Então você, líder, precisa estar atento a essa questão, precisa estar percebendo essas emoções e estar preparado para lidar com as emoções do seu liderado. E olha, muito importante, se você vai dar um feedback para o seu liderado, é você elaborar um plano de ação para mudar o comportamento dele. Por exemplo, o cara está chegando atrasado todo dia. Você vai perguntar para ele, o que você pode fazer, ô João, para parar de chegar atrasado? Talvez o plano de ação é uma coisa tão simples, do tipo assim, pegar o ônibus 30 minutos mais cedo, né? Colocar o despertador longe da minha cama, porque quando ele desperta, eu aperto o snooze, e aí eu me atraso. São comportamentos, gente. Pessoas que têm comportamentos errados, e às vezes elas não pensam nas consequências negativas desse comportamento, e você, líder, pode ajudar essa pessoa a mudar. E todo comportamento negativo gera uma série de consequências ruins na empresa, mas também na vida dessa pessoa. O cara chega atrasado no trabalho, ele perde oportunidades, ele deixa de atender um cliente, ele deixa de vender, mas é bem provável que ele chegue atrasado lá na escola do filho dele, é bem provável que ele chegue atrasado nos compromissos no final de semana. Então, assim, comportamento é repetitivo. E você, líder, está vendo esse webinar, essa nossa reunião online aqui, você pode falar isso para o seu liderado, comportamento é repetitivo. Se você é um cara desorganizado na empresa, você vai ser desorganizado na sua casa. Se você não tem atenção na sua empresa, você não vai ter atenção na sua casa. O quanto isso está te prejudicando? Comportamentos são repetitivos e é necessário um plano de ação, né, para você mudar o comportamento do seu liderado. Por isso, vai aplicar feedback, prepare antes o feedback, faça um planejamento, elabore um plano de ação junto com o seu liderado. E por fim, gente, passo 6, cuide das suas emoções. Líder, dono de empresa, você precisa trabalhar fortemente a sua gestão emocional. Por quê? Porque você tem que ter resiliência, né? Você precisa resistir às pressões do dia a dia, você precisa estar bem para atender o seu cliente, você precisa estar bem para dar um feedback no seu liderado, você precisa estar bem para chegar lá no seu filho à noite, dar um abraço no seu filho, mesmo que o seu dia na empresa foi terrível. Né? Cuidar das suas emoções para você ter uma boa performance. Você saber lidar com a sua raiva, com medo, com ansiedade, com tristeza, você parar de procrastinar, empurrar com a barriga, deixar para amanhã, deixar para depois. Talvez você tenha um comportamento emocional de fugir daquilo que te desagrada. Uma conversa difícil você vai evitando, uma reunião difícil com o seu liderado você evita, uma conversa difícil com o seu sócio você vai deixando para depois. Né? Se você foge do desagradável é porque você não tem a autoconfiança necessária para resolver os seus problemas. E o problema não se resolve sozinho. Tem uma notícia para você. Você precisa resolver o seu problema. Então, para de fugir do desagradável. Né? Você precisa trabalhar essa questão emocional. Existem erros comuns dos líderes que não têm inteligência emocional. Né? Um deles, eu falei aí, fuga do desagradável, procrastinação, tratar as pessoas do autoritarismo. Quem sente muita raiva, né, costuma ser um líder muito autoritário. Pessoas que têm muito medo no coração ou muita tristeza são submissos demais, são bonzinhos demais, aceitam muito, ficam tolerando muito, são muito tolerantes. Isso não é bom para a empresa perde em desempenho com isso. Tá? E, segundo Daniel Goleman, somente 13% dos líderes eles são bem-sucedidos nesse critério. Você precisa entrar para esses 13%. Precisa trabalhar essa questão emocional para você fazer parte desse grupo seleto. Até tem um erro ortográfico ali, né? Grupo seleto dos 13% dos líderes bem-sucedidos na questão emocional. Bom, esses foram os 6 passos
que você tem que executar para se tornar um líder realizador. E como eu disse antes, existem alguns desafios que você precisa superar. Normalmente, esses passos são simples de você executar, de implementar na sua liderança, mas, além de simples, eles são extremamente poderosos. Mas você, líder, você, dono de empresa, você precisa trabalhar atentamente esses desafios. Se você não tiver um método na sua liderança, você vai ficar por tentativa e erro. O que é um método, né? O método vem aí, a etimologia grega explica, né? Meta mais o odos, é um caminho para o objetivo. Um método é o caminho para o objetivo. A meta é o objetivo, o odos é o caminho. Método, quando você tem um método pronto, você tem um caminho para o seu objetivo, ou seja, você ganha tempo. Se você não tem um método para liderar as pessoas, você vai errando e aprendendo com o seu erro. Funciona, mas custa mais e leva mais tempo. Agora, se você tem um método, não importa se você é um líder jovem, não importa se você é um líder que foi promovido agora, não importa se você é um líder com pouca experiência, quando você tem um método para liderar, o seu resultado é maior. Outra armadilha da liderança, né, é quando você não tem tempo para aprender. Você não tem tempo, porque você está provavelmente engolido pela rotina. Tem muito processo para você executar, tem muita coisa para você fazer. Tem alguns líderes que são muito apegados aos processos porque eles acreditam que ninguém faz tão bem quanto eles. Esse é o perfil de líder que é muito técnico. Por exemplo, ele dominava muito aquele setor que ele trabalhava no operacional e ele se tornou um líder. Ele era, por exemplo, um contador sênior e se tornou um gestor dos contadores. E aí ele quer ficar fazendo a parte operacional. Ele era um engenheiro fiscal de obra, ele se torna líder de vários engenheiros, e aí ele quer continuar fiscalizando obra. Você perde esse líder, quando você promove um líder técnico demais e não desenvolve ele como líder, você perde um bom operacional e ganha um péssimo líder. Mas acredite, tem donos de empresa com esse problema comportamental. Dono de empresa que absorve, que chama tudo para ele, que fica demais no operacional e não delega, não ensina os seus liderados, porque ele acredita que ninguém faz tão bem quanto ele. Se você não ensinar, ninguém vai fazer tão bem. O que você precisa fazer? Aprender a ensinar essas pessoas. Aprender a ensinar. Olha que interessante. Então, outra armadilha que você tem é se você é um líder bombeiro, fica apagando incêndio o tempo inteiro e não consegue ter tempo livre para ser um líder de verdade, para liderar realmente. E o que é liderar? Motivar as pessoas, desenvolver competências, inovar os seus processos e fazer gestão de resultados com uma equipe engajada. Outra coisa que vai te atrapalhar, líder, dono de empresa, você não se percebe, você não percebe os seus problemas comportamentais. Você precisa trabalhar um pouquinho o seu autoconhecimento, porque isso é comum para todos nós não temos 100% de clareza. Na verdade, segundo Freud e Jung, nós só temos 10% de clareza dos nossos problemas comportamentais. 90% dos problemas comportamentais que nós temos, a gente não percebe. Quer um exemplo? Tem um monte de gente que todo mundo acha arrogante, mas se você pergunta para a pessoa, ela se acha simpática. Mas para as outras pessoas, ela é arrogante. Por quê? O jeito que ela fala, o comportamento que ela tem, a forma como ela expressa as coisas é muito arrogante, mas ela não percebe. Então, esse é um exemplo. Existem inúmeros outros. Talvez você é um líder procrastinador demais, talvez você é um líder impaciente demais, talvez você é um líder centralizador demais e você não percebe isso. Então, você precisa trabalhar essa questão de melhorar a sua autopercepção. Outra armadilha que você vai ter para implementar os 6 passos. Você não vai ter paciência para ouvir as pessoas. Ou talvez você tenha paciência. O que falta para você é atitude, é firmeza, é senso de urgência. Qual desses dois extremos aí que você se enxerga? Ou talvez você é o cara do copo cheio, já fez inúmeros treinamentos, como eu falei antes, talvez já passou por outros processos de aprendizado, e aí você acha que sabe tudo. Mas, na verdade, você comete vários erros aí na sua liderança. Talvez o momento que você está é de esvaziar o copo e se permitir experimentar um método validado e comprovado. Tá? E olha, fique atento. Líderes, empresários, existem inúmeras oportunidades de vocês participarem de grupos. É muito importante que você participe de grupos que têm o mesmo objetivo que você. Quando você está num grupo de líderes, que todo mundo fala a mesma língua, que todo mundo compartilha os mesmos desafios,
que todo mundo compartilha os mesmos objetivos. O que acontece, gente? Você potencializa o seu aprendizado, porque você troca experiência. Você fala um pouco da sua experiência, mas você também aprende com a experiência do outro. Eu gosto muito daquela frase, né? Você percebeu que eu gosto muito de frases. Aves da mesma plumagem voam juntas. Se você está com um monte de águia do seu lado, você vai se tornar águia. Só cuidado, não vai ficar andando com um monte de peru, senão você vai começar a falar glu-glu meio logo aí, né? Então, líder, empresários são águias. Você precisa estar no meio desses caras. Como é que está a qualidade dos seus relacionamentos? Você está fazendo parte de bons grupos ou você só está andando com águias ou você só está andando com peru aí? Faz essa autoavaliação nos seus relacionamentos. Bom, se você quer ajuda, né, para vencer esses desafios aqui, essas armadilhas, eu quero apresentar para você o programa de mentoria, o líder de alta performance, o líder realizador de alta performance. Foi justamente para ajudar esses líderes, esses donos de pequenas e médias empresas, a verdadeiramente internalizar e colocar tudo isso em prática, cada um desses 6 passos que eu construí o programa Líder Realizador, o líder de alta performance. E como é que funciona esse programa? Esse é um programa que foi desenvolvido para líder, para gerente, para empresário, para empreendedor, dono de pequeno e de médio negócio, que está buscando o quê? Está buscando alcançar mais performance para sua equipe, aumentar o engajamento aí das pessoas do seu time, aumentar a produtividade da sua equipe e aumentar o lucro do seu negócio através de ações práticas, validadas e com resultados rápidos e comprovados. Antes de eu apresentar isso aqui para vocês, eu já testei esse método durante 5 anos em inúmeras empresas ao qual eu faço treinamentos, mentorias, programas de coaching. Então, são ações práticas e validadas que geram resultados rápidos. É um programa que vai direto ao ponto, direto ao que importa, direcionado para a realidade das pequenas e das médias empresas, tá? Nesse programa, o que você vai aprender? Você vai dominar a técnica de motivar, de inspirar a sua equipe. Para quê? Para você extrair mais e melhores resultados de cada um, cada pessoa aí do seu time, de forma consistente e constante. O programa Líder Realizador ele foi desenvolvido, tá? Para quê? Para te ajudar a melhorar a performance da sua empresa. Você, líder, vai ser reconhecido como um líder que gera resultado e você, empresário, vai botar mais dinheiro no bolso. Porque produtividade da equipe, engajamento, significa lucro para o empresário. Tá? Você vai aprender a forma certa de desenvolver as pessoas. Existe um passo a passo, existe um método, e é esse o método que eu vou te passar. Para quê? Para você conseguir delegar tarefas e ter tempo livre. Esse é o maior problema dos empresários. Não tem tempo sequer para a família. São escravos do negócio. Eu vejo um monte de gente aí sofrendo. Quando abriu a empresa era um sonho. De repente ele está se vendo num pesadelo, trabalhando 16, 18 horas por dia, não tem tempo para a família, não tem final de semana, porque ele fica lá fazendo tudo, não consegue delegar, porque ele não tem um método de como delegar tarefas, de como ensinar a equipe a ser competente, de como ensinar a equipe a ser produtiva. Tá? Então você precisa ter tempo. Se você é um líder, você quer ser um líder realizador, um líder de alta performance, você precisa ter tempo para focar em pontos estratégicos da sua empresa, para levar a empresa para o próximo nível. E eu vou te ajudar a criar o tempo. Né? Esse tempo a gente vai criar ele. Na verdade, o tempo a gente não cria, o tempo é o mesmo para todo mundo, 24 horas. O que a gente vai fazer é desbloquear a sua agenda e trabalhar a sua agenda de uma forma muito produtiva, para que você realmente faça aquilo que é importante, a gestão de pessoas, a gestão estratégica e também cuidar aí da sua família, da sua vida, tá bom? Você vai deixar de ser um escravo da sua empresa e vai conquistar a liberdade que tanto deseja, que é a liberdade de um empresário verdadeiro. Você vai perceber mudanças rápidas no clima organizacional, isso que a gente vai trabalhar, vai reduzir conflitos aí da sua empresa, conflitos da sua equipe e, acima de tudo, você vai passar a ser verdadeiramente admirado e respeitado pela sua equipe, porque eles vão ver você finalmente como um líder e não como um chefe. Uma grande referência e inspiração, tá bom? É isso que a gente vai trabalhar. E por fim, esse é sem dúvida o caminho mais rápido e prático para você potencializar os resultados do seu negócio por meio da construção de equipes motivadas, engajadas e produtivas. Como é que vai funcionar esse programa, pessoal? Esse programa é um programa de mentoria com duração de 3 meses. Como é que eu entrego essa mentoria, tá? Eu vou acompanhar você e vou trabalhar lado a lado com você
gerenciando a sua liderança, né? Eu vou te trazer, em cada encontro, serão 6 encontros que nós teremos, eu vou explicar o passo a passo dessa mentoria. A cada encontro eu vou trazer um tema diferente, é um conteúdo, eu vou apresentar esse conteúdo para você, eu vou te dar a teoria, eu vou te dar a prática, como que você vai colocar isso na prática, eu vou te dar a ferramenta para você imprimir no dia seguinte, utilizar, e eu estarei com você num grupo de WhatsApp, lá no grupo das Águias, tirando todas as suas dúvidas e, por exemplo, você foi colocar em prática o feedback no dia seguinte e você não conseguiu executar o passo a passo, você vai compartilhar no grupo e nós todos, os outros membros do grupo e eu principalmente, vou te ajudar a corrigir esse feedback. Para quê? Para que você vá lá, pratique novamente e finalmente você tenha o resultado que você deseja com o seu feedback. Você vai se tornar mestre em cada um dos temas que a gente vai trabalhar na nossa mentoria. Eu vou trabalhar do seu lado durante esses 3 meses para você se transformar, aí, ser esse líder admirado que você tanto deseja, conquistar resultados acima da média, tá bom? E olha só, não é só um curso, tá? É diferente de um curso. Porque além de ensinar você, eu vou orientar você o que você tem que fazer e quais os pontos, né, que atrapalham você na sua gestão e o como implementar cada ação. Então não é só teoria do curso, eu vou te falar o como implementar. Para quê? Para você acelerar os seus resultados. Nós teremos 6 encontros e a cada encontro a gente vai ter uma sala exclusiva, esse encontro vai ficar gravado, você vai poder assistir essa aula quantas vezes você quiser. Tá? E, por exemplo, você não pôde participar de uma determinada aula, você vai poder assistir a gravação, vai poder enviar suas dúvidas lá tanto na aula quanto no grupo depois, e todas as suas dúvidas, todas as suas dificuldades, a gente vai trabalhar junto para resolver durante esses 3 meses. Legal? E também, gente, a gente vai trabalhar fortemente um 7º encontro. Tá? Esse 7º encontro vai ser um encontro bônus, onde eu vou fazer uma revisão de todo o conteúdo trabalhado durante os 6 encontros e vou trazer um conteúdo novo, que é a gestão de tarefas, tá bom? Além dos encontros, além do conteúdo, eu vou trabalhar com você as ferramentas e vou te dar todo o suporte. Olha só o que a gente vai trabalhar nesses 6 encontros. Primeiro encontro, a gente vai falar da autoliderança. Eu vou trabalhar em detalhes com você o seu perfil comportamental. A gente vai descobrir qual é o seu perfil. Você vai descobrir quais são os seus principais comportamentos que estão ferrando os seus resultados. A gente vai trabalhar a mudança do seu comportamento para você melhorar os seus comportamentos, trabalhar sua automotivação, para daí sim você começar a liderança da sua equipe. No segundo encontro, a gente vai trabalhar a sua habilidade de persuasão e influência. Como que você pode ser um líder que consegue mobilizar melhor o seu grupo ao bem comum de forma assertiva. Eu vou te ensinar todos os estilos de liderança, os 8 estilos de liderança, eu vou te ajudar a mapear a sua equipe, você vai saber, liderado por liderado, o João, o Zé, o Pedro, enfim, você vai ter um mapa da sua equipe e saber qual estratégia utilizar com ele individualmente. É o que eu chamo de liderança assertiva. Você vai saber qual estilo de liderança usar, qual estratégia motivacional usar, que tipo de feedback você vai dar para aquele liderado em detalhes. Eu vou te ajudar a construir esse mapeamento aí da sua equipe. O passo 3, eu vou te ensinar todas as estratégias de como que você inspira, motiva e serve os seus liderados. E como que você consegue inovar o seu produto, o seu processo e o seu procedimento, utilizando uma estratégia que eu gosto muito, que são ferramentas que eu vou trazer para você conseguir fazer isso de forma participativa. O seu grupo vai te ajudar a inovar, os seus liderados vão ajudar você a inovar todos os seus processos aí na sua empresa. O nosso objetivo é transformar a sua concorrência numa concorrência irrelevante. Por quê? Porque você vai inovar muito aí a sua empresa, o jeito de fazer, e com isso você vai se tornar um destaque no seu mercado. O passo 4, você vai desenvolver as pessoas para gerar resultados acima da média. Eu vou te trazer ferramentas, técnicas e estratégias de como desenvolver competências técnicas do seu liderado, mas principalmente como desenvolver os comportamentos das pessoas aí do seu time, tá bom? No encontro 5, eu vou te dar o passo a passo do feedback. Existem formas corretas e formas incorretas, os erros. Nós vamos evitar os erros, você vai ter clareza dos erros do feedback, mas principalmente você vai ter o passo a passo, o mapa ideal, a ferramenta para você imprimir e seguir. É só seguir o passo e você vai ver o poder que um bom feedback
bem aplicado, tem de mudar aí os comportamentos do seu liderado e, naturalmente, gerar muito resultado para a sua equipe. E, por fim, no sexto encontro, a gente vai trabalhar a sua inteligência emocional. Como que você pode lidar com raiva, com medo, com tristeza? Como que você pode ir para o lado positivo dessas emoções? Rodrigo, tem lado positivo em emoções? Tem lado positivo. Né? A tristeza, a raiva, o medo, a ansiedade, tudo isso, eles te destroem. Mas se você aprender a identificar e migrar para o lado positivo dessas emoções, eu vou te ensinar isso na mentoria, você potencializa o seu resultado. Seu nível de energia vai aumentar, o seu nível de inspiração vai aumentar, você vai se tornar uma pessoa realmente que irradia luz e que ilumina todos à sua volta. Por quê? Porque você vai inspirar as pessoas. Então, é aquela pessoa que realmente se torna uma pessoa desejável, né? Todas as pessoas querem estar perto. Por quê? Porque realmente se torna uma pessoa inspiradora. É isso que a gente vai trabalhar na inteligência emocional, o passo 6. Como que a gente vai ter, o que a gente vai ter de material de apoio? Eu vou entregar para vocês todas as ferramentas, a cada encontro, você vai ter a ferramenta para você aplicar no dia seguinte, tá bom? E você vai ter também um livro digital. Tudo que a gente falar, eu vou transformar num livro digital, você vai poder imprimir, se você quiser encadernar, transformar isso numa apostila, vai ter tudo lá. O resumo teórico, as ferramentas práticas e a minha explicação. Além disso, as aulas ficarão gravadas, tá? Você vai ter o livro digital com todo o conteúdo, de forma prática e objetiva. Você vai ter as ferramentas. Eu vou te entregar uma ferramenta para você fazer uma entrevista espetacular. Você vai contratar um novo colaborador, você vai usar essa ferramenta para fazer a entrevista. E aí eu vou te dar também um cronograma de integração. Como é que você faz para integrar o seu novo colaborador e já transformar ele num colaborador de alta performance em 90 dias, tá bom? Eu vou te entregar também uma ferramenta para você mapear o seu time. Você vai conseguir identificar todos os seus liderados, se eles são pessoas de baixa performance, de média performance, de alta performance, e o que fazer para mudar o resultado de cada um, tá bom? Eu vou te entregar uma ferramenta para você aplicar o feedback, a estrutura passo a passo. Tanto o feedback positivo quanto o feedback de desenvolvimento. Você percebeu que eu chamo o feedback corretivo de feedback de desenvolvimento. Por quê? Porque é o feedback que você desenvolve as pessoas. Legal? Eu vou te entregar também uma ferramenta para você inovar o seu produto, o seu processo, o seu procedimento e tornar a sua concorrência relevante. Olha que legal, gente. Você vai melhorar aí tanto na sua empresa, vai entrar num ciclo de melhoria contínua para transformar o seu concorrente num concorrente irrelevante. E eu vou te entregar também um teste para você descobrir qual que é a natureza motivacional. Em primeiro lugar, a sua e também da sua equipe. Para quê? Porque eu vou te ensinar um jeito de você motivar as pessoas baseado nesse teste. Legal? Bom, pessoal, o que eu vou entregar de bônus, então? Além de todo esse conteúdo, além de todo esse suporte, além de todas essas ferramentas do livro digital, da gente estar junto lá no grupo, eu vou te dar ainda 4 super bônus especiais, tá bom? E é só para essa turma, hein? Só para essa turma que eu estou entregando esses 4 bônus. Primeiro bônus é administração de agenda e tarefas. Nós teremos o nosso 7º encontro com foco em produtividade. Tem muitos líderes que têm muita dificuldade de ter uma agenda produtiva. Eles são engolidos pela rotina, eles são engolidos pelas tarefas, eles são líderes bombeiros, ficam apagando incêndio o dia inteiro. Eu vou dar uma aula e vou dar ferramentas de como você ter mais produtividade, como é que você faz a sua administração de agendas e tarefas, da sua agenda e das suas tarefas para você se tornar um líder altamente produtivo. O segundo bônus é uma ferramenta de auto-coaching. Para quê? Você vai fazer o seu próprio auto-coaching. O que significa isso? Você vai perceber várias competências que você precisa evoluir. E eu vou te ajudar a elaborar um plano de ação para você evoluir nessas competências. Por quê? Porque nós estaremos juntos por 3 meses na mentoria. Mas o seu processo de evolução não vai parar. Você vai ter um mapa para você continuar evoluindo por mais vários e vários trimestres aí mesmo após a nossa mentoria. Além disso, eu vou te entregar uma lista que eu recomendo para os meus clientes, para os meus mentorados, para os empresários aos quais eu faço mentoria e treinamento, que é a lista de livros e filmes obrigatório. Eu chamo de obrigatório porque eu gosto muito de aprender com Hollywood.
Eu acho que os filmes, eles, além do entretenimento, eles têm muitas lições. Claro que não são todos, mas essa lista são livros e filmes selecionados para você realmente aprender lições de liderança. Um líder de sucesso precisa assistir todos esses filmes, legal? Então você vai poder se divertir além disso durante esses 3 meses. Eu vou te entregar também a Roda da Inteligência Emocional, que é uma ferramenta de autoavaliação e orientação para você trabalhar 19 competências dentro da inteligência emocional. Olha que interessante. E por fim, gente, eu vou entregar um bônus surpresa, mas aí eu vou falar logo, logo. E esse bônus surpresa é só para os 5 primeiros que tomarem a iniciativa de fazer a sua inscrição para o programa de mentoria. Para quem está assistindo essa aula, ou ao vivo ou gravada, serve, tá? Mas é os 5 primeiros. Então, se você está assistindo essa aula gravada, vai lá, faz a sua inscrição, porque você pode também fazer parte desse bônus especial. Bom, qual que é o investimento para você fazer parte desse grupo, tá? Uma mentoria individual hoje, eu cobro R$6.000 por 2 meses de acompanhamento, tá? Esse é o preço que os empresários pagam por uma mentoria aqui em Belo Horizonte. Mas olha só, eu não quero que o investimento, o valor do investimento seja barreira para ninguém. Para esse programa Líder Realizador de Alta Performance, eu fiz um valor especial, que é de R$1.997, para você ter 3 meses de acompanhamento comigo. Mas olha só, não para por aí. Se você está vendo esse vídeo, se você está assistindo essa aula hoje ao vivo ou pela gravação, você tem a oportunidade de garantir essa mentoria, todo esse material, todo esse suporte, participar do grupo das águias, né? Estar comigo por 3 meses, aprender as melhores estratégias de liderança com 50% de desconto. Isso válido até o dia 9/8. Então você vai poder pagar em 12 parcelas de R$99 ou em um único pagamento à vista de R$997. Gente, um produto que empresários aqui em Belo Horizonte investem R$6.000, você vai ter acesso por R$997. Então, realmente, é para que o investimento não seja barreira para nenhum pequeno ou médio empresário, para nenhum líder. E olha só, o que eu estou te propondo é aumentar a produtividade da sua equipe, é transformar a sua equipe numa equipe mais produtiva, mais engajada, mais motivada para gerar mais resultados aí na sua empresa, botar mais dinheiro, mais lucro no bolso do empresário e você, líder, ser reconhecido como um líder de alta performance. E isso vai custar menos de R$100 por mês, menos de R$3 por dia. Então, realmente é um investimento bem acessível para o nível de resultado que a gente vai entregar. E se você for um dos 5 primeiros, tá? Um dos 5 primeiros inscritos, o que eu vou entregar além de tudo que eu já falei? Uma mentoria individual. Então, olha só. Todas as ferramentas, o grupo lá das águias, os 7 encontros online e ao vivo, mas que ficarão gravados para você assistir lá numa área de membros, que só você vai ter acesso, você e os demais membros. Além disso tudo, eu vou fazer uma mentoria individual, apenas para os 5 primeiros. Eu vou fazer um diagnóstico comportamental, eu vou usar um assessment informatizado, você vai ter um relatório com 24 páginas de um raio-x dos seus comportamentos e junto com você eu vou elaborar um plano de metas para você melhorar os seus principais comportamentos, não só para a liderança, mas para a sua vida pessoal. As suas metas pessoais e as suas metas de liderança. A gente vai estar junto numa super sessão por 2 horas fazendo essa mentoria individual também, tá bom? É isso, gente. Programa Líder de Alta Performance.